Olá, me chamo Vanessa Thomas e sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uninter Polo Santa Rosa. E esse vídeo, ele é parte integrante do meu estágio, que é em espaços não formais do ensino de ciências, e ele se constitui em um tema sobre arborização urbana e áreas verdes. O crescimento desordenado das cidades tem comprometido a qualidade de vida dos seus habitantes, com o distanciamento do homem e da natureza e a ausência desta em meio à paisagem totalmente antropizada. A demanda por habitações, estradas e infraestrutura aos poucos vai limitando o espaço das áreas verdes, aumentando os efeitos oriundos de áreas e ambientes fortemente antropizados, o que se vê em cidades grandes e grandes centros urbanos. Por outro lado, como forma de amenizar os efeitos adversos, que incluem a fauna e a flora danificadas, falta de sombra, ar seco, ilhas de calor, propagação de ruídos e de poluição, deve-se trabalhar uma boa política de arborização urbana. Um plano de arborização urbana é fundamental para o bem-estar dos moradores e do meio ambiente. Constitui-se como toda a cobertura vegetal de porte arbóreo que existe nas cidades, abrangendo áreas públicas e privadas, jardins, sistemas viários, quintais, praças, bosques, parques e canteiros em vias de circulação. Por que devemos arborizar? Porque eleva a permeabilidade do solo e controla a temperatura e umidade do ar, intercepta a água da chuva, proporciona sombra, funciona como corredor ecológico, barreira contra ventos, ruídos e poluição do ar, sequestra e armazena carbono, proporciona um bem-estar paisagístico, ecológico e também psicológico. A arborização urbana, ela deve seguir alguns critérios como forma de se tornar aliada na promoção do bem-estar, que traz benefícios a longo prazo. Para isso, ela exige um planejamento criterioso, em conjunto com um manejo adequado, para que não causem prejuízos aos espaços urbanos. Assim, é necessária uma atenção quanto às espécies e os locais em que elas vão ser plantadas, devendo-se observar a largura da calçada e o coroamento da planta. É necessário que se observem o tamanho da calçada, com isso deve-se também observar o tamanho da planta a ser alocada. O coroamento deve ter um espaço bom para que a água consiga penetrar no solo e a calçada não deve ir até onde começa o tronco da planta, senão ela não vai conseguir a água e nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento. Existência de fiação elétrica, então não se deve plantar árvores ou plantas que cresçam muito e venham atingir a fiação elétrica. Recuo e distanciamento de imóveis, aí depende da copa das árvores, então que a sua copa não seja tão espaçada. Uso dado à rua ou ao local, então plantas com o diâmetro da copa muito largo não servem para espaços onde existe muita circulação de veículos como ônibus, veículos mais altos. Arquitetura e diâmetro da copa, então conforme o local, o uso do local, então deve-se observar se a copa ela é mais espaçada ou mais alta. O tempo de crescimento da planta. Então, plantas que têm o crescimento mais rápido tendem a ser mais desejadas pela população. Produção ou não de frutos. Existem formas, então, de se colocar algumas espécies frutíferas sem que hajam prejuízos futuros. Se elas perdem as folhas em determinada estação, que quer dizer que a maioria delas no outono elas perdem suas folhas, então deve-se observar se existe a necessidade ou o cuidado de não haver a presença de folhas. Crescimento das raízes e do tronco, então o tronco pode crescer mais retilíneo ou em direção acima. Também ao crescimento das raízes existem plantas que possuem suas raízes que elas tendem a aflorar o solo, então nesse caso elas causam prejuízos às calçadas ou ao pavimento. Alguns outros cuidados que devemos tomar com o manejo, então vamos falar um pouquinho sobre poda.
as podas, que são parte fundamental do desenvolvimento da planta. Existe a poda de condução, que ela conduz a planta no seu eixo de crescimento, retirando ramos indesejáveis e ramificações mais baixas. A poda de limpeza ela é realizada para eliminar ramos secos e mortos que já perderam a sua função e representam risco de quedas. A poda de adequação, ela remove ramos que crescem em direções a áreas edificadas, fiação ou sinalização. A poda de correção, ela visa eliminar problemas estruturais da planta, que podem estar em desarmonia ou que comprometam o equilíbrio da planta. A poda de levantamento, ela consiste na remoção de ramos mais baixos da copa e ela é utilizada para remover galhos que estão impedindo ou dificultam a livre circulação de pedestres ou de veículos. A poda de emergência ela ocorre para retirar galhos que foram danificados ou quebrados devido a fortes ventos ou chuvas, mas é preciso muita atenção quanto às podas. É necessário restringir as podas a um máximo de 30% do volume total da planta, pois ela pode ocasionar desequilíbrios à saúde da planta, que leva à sua morte. Lembrando também que a poda drástica ela é aquela em que se retira total ou a maior parte da copa de uma planta. Ela configura em crime ambiental, que está sujeita a multa e reparação do dano. Também indicar aqui algumas espécies que são adequadas ao passeio, lembrando que deve-se dar prioridade a espécies nativas, que não causem prejuízos à flora local e também ajudam a preservar a flora e fauna nativa. Então, entre algumas opções para se colocar são araçá, aroeira, cambuci, candelabro, manacá da serra, ipê, quaresmeira, pitangueira, pau-fava, pau-ferro e pata de vaca. Lembrando também que essas espécies são nativas do nosso estado e conforme o estado, então, elas podem variar, né? Não necessariamente são essas ali. Também algumas espécies exóticas são indicadas para arborização urbana, porque se adaptam bem aos passeios, às áreas urbanas e não causam prejuízos, como a cerejeira do Japão, o flamboyant mirim, jasmim-manga, magnólia e extremosa. Então essas são espécies indicadas ao nosso bioma, Mata Atlântica, né? São espécies que se adaptam bem aos passeios, são bonitas, elas trazem muita beleza paisagística. Então, caso existam algumas dúvidas quanto à arborização urbana do município em que você reside, a sugestão é que se dirija ao Departamento de Meio Ambiente ou ao órgão responsável e tire suas dúvidas no que se refere à arborização urbana. Se o teu município já tem algum plano de arborização urbana ou se ainda ele não existe, se há possibilidade de implantar. Então, isso são formas de, antes de fazer alguma atitude ou tomar alguma ação que leve a futuros danos, a tanto a arborização urbana ou uma calçada ou uma área urbana do município, busque orientação a fim de fazer certo desde o início para depois não ter esses prejuízos, né? Então, seria isso. Eu agradeço a atenção e espero ter tirado algumas dúvidas no que se refere à arborização urbana. Obrigada!